Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Uma pesquisa realizada pela Eldman Intelligence, em parceria com a Abre e a Mars Pet Care, revelou que 80% das pessoas se sentem menos sozinhas na companhia de um animal de estimação, pois eles ajudam a lidar com problemas como depressão, solidão e ansiedade. Isso acontece porque quando o humano passa parte do dia com o animal, ele passa a produzir mais hormônios como a ocitocina e serotonina, responsáveis pelo humor. A sensação de responsabilidade que o animal traz, o compromisso de cuidar de outro ser vivo dependente, ajuda a manter a mente ativa e a se preocupar com o bem-estar, não apenas do animal, mas de si. Isso nos ensina a ter mais empatia com os animais e com o outro. Não apenas para a saúde mental, criar um animal pode ajudar a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o nível de triglicérides, auxiliando na prevenção de ataques do coração e outras doenças cardiovasculares. Isso segundo pesquisas dos Centros de Controle e de Prevenção de Doenças e do Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos. Os cães fazem parte da vida do ser humano há mais de 20 mil anos. De acordo com os dados de 2021 do IPB, Instituto Pet Brasil, são quase 60 milhões de cães no Brasil de diversas raças. Para falar um pouco sobre um cão especial, está aqui conosco Ariadne de Araújo Viana Barbosa. Ela fez curso de eletricista de manutenção e é assistente técnica de vendas. Seus hobbies são natação e violão. Aos 16 anos, teve descolamento de retina e sua visão piorou. Atualmente é cega, por isso ela faz uso do cão-guia. Olá, Ariadne! Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Oi, obrigada a você por ter me convidado. Ariadne, qualquer cachorro pode se tornar um cão-guia? Atualmente no mundo a gente tem cerca de 30 espécies, mas no Brasil usa-se mais Labrador e Golden, por causa que é uma raça que, além de ser muito inteligente, eles são fácil treinamento e tem uma boa socialização. Atrai as pessoas para estar ajudando os cegos, não intimida igual um pastor alemão, que também é muito inteligente, mas essa questão social dificulta. E qual é o cão que te ajuda no dia a dia? A minha é a Sol, uma labrador fêmea. A Sol é uma lindíssima labradora preta de 3 anos, muito bem cuidada e que está aqui conosco no estúdio do Multidom, quietinha, pois ela está trabalhando. Ela é linda. Ariadne, como é o treinamento de um cão-guia? Então, os cães-guia, eles começam o treinamento desde filhotinho. Atualmente é possível se pegar cães em canis, ou então o que muitos institutos já estão fazendo, eles têm os matreadores e padreadores, onde eles produzem as próprias ninhadas, e aí quando os filhotes nascem, seja que vem de fora quanto nasce lá, eles são selecionados por questões comportamentais. E aí, de filhotinho, eles recebem treinamento básico, como senta, deita, fica. Vão para uma família socializadora, que é a família que vai mostrar o mundo para o cachorro, porque ele precisa não ter medo das coisas e conhecer o máximo de lugares diferentes, como supermercados, lojas, centro, tudo quanto é ambiente, até se a família viajar, levar o cachorro junto para que ele aprenda a conviver nesses lugares e não ter medo. E aí depois ele volta para o instituto, onde ele vai ser treinado. E aí ele sendo apto, ele se forma e aí que ele é destinado para uma pessoa com deficiência visual. Porque ele não pode ter medo das coisas. Não é um cachorro que vai se assustar com uma buzina, por exemplo, com uma sirene e sons externos, assim. Ele tem que estar preparado para essas situações para ele não desfocar, porque pode gerar uma situação de perigo para a pessoa que ele está guiando. Para quem o cão-guia é indicado?
é para aquelas pessoas que mesmo que elas ainda enxerguem um pouquinho, mas só que ela precisa da bengala, ela não consegue se locomover sozinha. Então começa dessa pessoa até uma pessoa cega. Mas é muito importante ressaltar que a pessoa tem que ter orientação e mobilidade. Você deve estar perguntando, mas o que é isso? O cego ele tem que ser capaz de se locomover sozinho com a bengala, por causa que é essa orientação e mobilidade que vai ajudar ele a fazer a transição depois para o cão-guia. Aqui no Brasil, a gente não costuma ver muitos cães-guias. Isso é porque a gente não presta atenção ou porque realmente existem poucos cães-guias trabalhando? Infelizmente, muito pouco cão-guia hoje trabalhando no Brasil. Para você ter ideia, são 191 cães que estão em trabalho atualmente, fora aqueles que estão em socialização. É uma realidade muito pouca por causa que são instituições que fazem esse tipo de trabalho. Então, muitas vezes falta uma verba do governo para estar apoiando essas instituições. Então, eles não conseguem estar entregando tantos cães quanto eles gostariam. E como a Sol chegou até você? A minha visão, ela piorou drasticamente na pandemia. E aí eu comecei a me perguntar como que eu vou fazer na hora que as coisas começaram a voltar para mim andar. Eu andava de bengala, mas vou confessar, eu não sou muito fã da bengala, não. Aí eu lembrei que no CPC, em Americana, que é uma instituição para pessoas deficientes visuais, que tinha tido há uns anos atrás uma apresentação com cão-guia. E aí eu pensei nessa possibilidade para mim. E então eu me inscrevi e participei por todo um processo de seleção. Eles mandaram várias perguntas para mim responder, porque exige um pouquinho para você ter um cão-guia. Além dessa questão que eu falei da orientação e mobilidade, você tem que ter uma condição para manter o cachorro. Eles avaliam a questão da casa que você mora. Pedem até para você gravar um vídeo da sua casa para saber como que é. Eles avaliam até o ritmo da sua velocidade, por causa que o cachorro que vai ser o seu cão-guia, ele tem que ter uma personalidade parecida com a sua, até no jeito de andar. E aí eu passei por toda essa avaliação, eles vieram me visitar para fazer uma avaliação física. Eu tive a experiência com o cão-guia, que na época era o Quick, que também era um labrador preto. E aí eles falaram que eu estava aprovada, eu deveria estar esperando. Eu esperei cerca de um mês, até que eles me ligaram falando que tinha um cachorro compatível comigo, que foi a Sol. Eles faziam um matching de personalidade entre o cão e os possíveis pares para eles. Não escolhe-se um cachorro para pessoa, escolhe uma pessoa para aquele cachorro, porque tem muita gente na fila de espera, então eles vão ver quem que tem o perfil mais adequado para aquele cachorro. Inclusive, a fila de espera são de 900 pessoas no instituto onde eu consegui ela. É muita coisa envolvida. Inclusive, para você formar um cachorro, a minha eu peguei ela com 1 ano e 6 meses. Imagina o tanto de investimento que não tem até esse momento. O cão-guia pode entrar em qualquer lugar? Todos os lugares públicos e privados de uso coletivo, sim, é por lei. Os únicos lugares que o cão-guia não pode estar entrando, que estão descritos na lei, são lugares de esterilização, tratamentos intensivos, UTIs, cozinhas de restaurante. Quer dizer que são lugares que nem a gente pode estar entrando. Aí o cão-guia realmente não pode estar entrando, mas lugares que um ser humano tem acesso livre, o cão-guia também tem. Se você for ao lugar em que é permitido por lei um cão-guia entrar, mas a pessoa barrar você, qual a sua atitude? Primeiramente, na hora que eu chego nesse local, eu sou educada, porque é muito pouco divulgada a informação do cão-guia. E são poucas as pessoas que têm curiosidade de procurar sobre esse assunto para se informar. Então, eu explico que eu sou amparada por lei, inclusive a Lei 5.904, e que nessa lei permite que eu esteja acompanhada do meu cão-guia, para que a pessoa ela entenda que o que ela está fazendo é um crime, no final das contas. Eu tenho acesso liberado, você não vai restringir um cadeirante e falar, você entre a cadeira, não. A mesma coisa é um cão-guia, ela é os meus olhos. Quando você chama um Uber, um táxi, você informa que você vai estar com o seu cão-guia? Em relação aos Ubers, eu não mando mensagem antes falando que eu tenho um cão-guia. Eu já fiz isso no começo, mas só que é muito mais fácil de se ter uma rejeição. E não tem necessidade de estar mandando mensagem, porque o cão-guia, ele é pro meu auxílio, e o Uber, ele precisa estar me levando, eu com o cão-guia ou não. E infelizmente eu já tive algumas rejeições, e é uma situação muito triste de acontecer. Já aconteceu de eu estar atrasada, e aí um Uber recusa, outro Uber recusa. Eu sei que eu cheguei 1 hora atrasada na minha consulta médica por causa disso.
Quando a gente se depara com um cão-guia, como a gente deve agir? Porque as pessoas que gostam de animais, quando vem um animal bem cuidado, bonito, elas querem já fazer um carinho. Olha, realmente, eu tenho que confessar pra você. É uma tentação quando a pessoa encontra um cão-guia, porque ela tem uma cara maravilhosa, assim, os olhos brilhantes, né, sedutores. Mas, como o cachorro está em trabalho, é muito importante que as pessoas entendam que aquele momento não é um momento de interação. Nem fazer carinho, chamar a atenção do cachorro e nem conversar com ele. Agir como se não tivesse um cachorro ali. É difícil, mas é muito importante. A pessoa não sabe o favor que ela faz para a pessoa que tá ali, pro cego, que precisa daquele cachorro, porque é um momento que você tá ali. Você pode pensar, mas não faz tanta diferença. Agora imagina eu sair 10 vezes no meu dia e a cada vez que eu sair eu tiver que passar por uma situação dessa. Qual que é a consequência de fazer isso, interagir com um cão-guia? Quando você interage com um cão-guia quando ele está trabalhando, ele começa a confundir. Ele acaba perdendo o foco do trabalho dele, então ele acha que pode brincar quando tá com o equipamento. O equipamento é aquela parte de couro que fica em cima e tem uma alça onde eu seguro para nós andarmos. E isso pode gerar situações perigosas no nosso dia a dia. Porque se eu estiver andando com ela e tiver um buraco, um obstáculo, e alguém mexer com ela e ela ir pra brincar com essa pessoa, eu posso me machucar. E em uma situação de trânsito, a gente pode ser até atropelada. Então, pessoal, quando a gente se deparar com o cão-guia, a gente deixa ele quietinho, não mexe com ele, faz de conta que não existe, respeita o espaço dele. Isso mesmo, porque ele está em aquele momento em trabalho. Quando eu tiro o equipamento dela, aí realmente, aí sim, dependendo da circunstância, é possível sim que a pessoa tenha uma interação com o cachorro. Não é sempre que o cachorro está indisponível. Tem situações que é possível, então paciência. Pergunte pro tutor do cão-guia se aquele momento ele tá em trabalho, se você não sabe reconhecer o equipamento, pergunta se pode, se é o momento, se pode estar mexendo ou não. Isso ajuda bastante. É até, inclusive, interessante nesse aspecto, que se quando você for ajudar um cego e ele tiver com o cão-guia, a sua interação deve ser com a pessoa, não com o cachorro. Se você precisa dar orientações, converse diretamente com a pessoa. Não chame o cachorro. Se você tiver que orientar para a pessoa te seguir, você vai conversando com a pessoa e ela vai orientando o cachorro para ele estar te seguindo também. Os cães guia, eles são muito bons para seguir as pessoas, então não precisa ficar tendo um contato físico nem com a pessoa e nem com o cachorro. Ok, fiz tudo errado quando a Ariadne e a Sol chegaram aqui no estúdio. Então, agora eu aprendi. Quando o cão estiver com o equipamento, então é sinal que o cão está em serviço. Isso, exatamente. É muito interessante. Você coloca o equipamento no cachorro, ele muda até a postura. Isso já aconteceu numa situação que eu tirei o equipamento, deixei as pessoas mexerem. E quando a gente coloca depois o equipamento, eles até param de brincar. Porque eles entendem que agora eles estão a trabalho. E aí, em que momento o cão tem descanso? Qual é a hora de lazer do cão-guia? Se eu fizesse uso da bengala, quando que eu vou usar a bengala? Quando eu saio de casa, porque são lugares que eu não conheço. A mesma coisa é com cão-guia. Eu uso o cão-guia quando eu saio pra fora de casa. Eu preciso ir pra algum lugar, ela que vai me guiar até a gente chegar naquele local. Ela dentro de casa é um cachorro normal. É um dengo que você não tem ideia, Marta, dentro de casa. Ela tem vários ursinhos de pelúcia, ela tem brinquedo pra roer, ela tem um Kong que é de borracha, que a gente joga, brinca com ela. Durante a semana eu também levo ela pro parque de cachorro, ela ama brincar com outros cachorros. Então ela tem bastante momento de lazer. E em casa ela dorme o dia inteiro, que é uma beleza. Os únicos momentos é mesmo quando a gente tá se locomovendo de um lugar pro outro, ou eu tô em algum lugar diferente, que aí eu preciso da ajuda dela. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Ariadne de Araújo Viana Barbosa, que fala sobre a importância do cão-guia. O cão-guia pode receber ordens de outra pessoa que não seja aquela pessoa para quem ele foi destinado? O cão-guia, ele só pode receber ordens de uma pessoa, que é o tutor dela. Por exemplo, se acontece alguma situação que ela tá solta, que ela tá brincando e ela faz alguma bagunça, quem tá em volta precisa me avisar o que tá acontecendo para ir eu corrigir ela.
por causa que existe essa questão do vínculo que o cachorro tem. Tudo tem um porquê. O cachorro, ele trabalha em matilha, eles vivem em matilha, e aí ele tem um líder, e o cão-guia se aplica a mesma coisa, ele só vai ter um líder, que no caso é o cego. Então é muito importante que só ele dê comandos, mesmo que o cachorro não esteja trabalhando, só ele que faça as correções, e inclusive só ele que pode suprir o cachorro com comida, água, oferecer banheiro, para que o cachorro tenha uma relação de, além de entender que aquele cego é o líder dele, ele também vai ter uma troca. Ele vai guiar com mais amor por ele retribuir tudo aquilo que a pessoa tá fazendo por ele. E na hora que o cachorro precisa fazer as necessidades dele? Hora do banheiro. Como ela é uma cachorra treinada, ela não usa banheiro dentro de casa. Eu moro em apartamento, eu tenho que descer com ela pra oferecer banheiro. Ela tem os horários certos, mas eu tenho que ir com ela e só eu que levo ela pra oferecer banheiro. E se você estiver doente? Aí é um caso excepcional, né? Que se eu ainda conseguir levantar, eu levo. E se eu não conseguir levantar, eu peço pra outra pessoa. Como tem um comando pra oferecer banheiro, é possível sim outra pessoa oferecer banheiro, mas o ideal é eu fazer toda essa parte. Banheiro, comida e água, que nem eu disse, pra que tenha essa retribuição. Casos extremos podem acontecer, mas é a exceção. Os cães vivem menos que os seres humanos. Quando a Sol ficar velhinha e não puder mais te acompanhar, o que vai acontecer com ela? Ela se aposenta. Todo cachorro que exerce algum trabalho se aposenta, desde um cão policial, um cão de assistência, um cão de suporte emocional e um cão guia. Todos eles se aposentam. A faixa etária são de 10 anos que eles se aposentam. E o que acontece nessa aposentadoria? Então, tem várias possibilidades. Se a pessoa tem uma condição financeira de estar mantendo aquele cachorro, ele vai continuar com ela até ele morrer. Agora, se a pessoa não tem essa condição, o cachorro vai ser devolvido para o instituto onde ela adquiriu o cachorro e ela vai pegar outro cachorro para estar continuando o trabalho. Mesmo quando você continua com o cachorro, mas você vai para fazer a substituição, porque aquele cachorro não pode mais trabalhar, você sente uma traição. Inclusive, eu fiz uma viagem recentemente para o Encontro Nacional de Cães Guia e uma das palestras foi sobre aposentadoria e quando o cachorro falece. E teve várias circunstâncias, pessoas contando suas experiências sobre essa situação de aposentadoria, como que é essa sensação de traição, porque você pega um outro cachorro e aquele seu antigo tá lá. E aí, na hora que você vai sair, você pega o equipamento, quem que chega primeiro? O cachorro aposentado. Você ainda tá formando um vínculo com outro cachorro e o seu antigo tá ali. Queria não sair com você, mas não pode. A Ariadne dá até para chorar. Bom, mas fala sobre esse encontro em que você foi. Encontro Nacional de Usuários de Cão Guia. Foi muito legal. Esse ano foi em Santa Catarina. Você foi sozinha ou foi com a Sol? A Sol que me levou. Sem ela eu não consigo chegar. Andamos de avião pela primeira vez, tanto eu quanto ela. Por causa do cão-guia, a gente tem preferência para ir nos assentos da frente. Tem um grande espaço, ela ficou super confortável e não se sentiu nem um pouco intimidada com o avião, nem na subida, nem na descida. Inclusive, a gente até pegou turbulência, mas para ela parecia que não tá acontecendo nada. Foi super tranquilo, desde o embarque até o desembarque, o pessoal acompanhou a gente, nos orientou, ajudou a entrar e sair do avião. Como eu disse, não precisa ninguém ficar segurando na gente, mas andar alguém na frente para indicar o caminho e o cão-guia vai seguir. Então foi super de boa, o pessoal ajudou muito a gente. Até sair, eles ficaram até esperando com a gente para poder pegar o Uber para esse encontro. Esse encontro que teve no Instituto Federal Catarinense foi muito legal. Durou um dia inteiro. Teve um pouquinho na sexta-feira, com experiência das pessoas, experiências de famílias socializadoras e entregas de alguns cães-guia. E no sábado foi um dia inteiro de palestras. Os institutos, eles se apresentaram. Temos alguns aqui no Brasil, ainda são poucos, mas nós temos alguns. Eles se apresentaram e tivemos algumas palestras instrutivas, falando sobre saúde do cão-guia, possíveis doenças e também uma roda de conversa falando sobre a atualização da lei do cão-guia, 5.904, e também falando um pouquinho sobre essa questão de aposentadoria de um cão-guia e quando ele morre. Algumas pessoas até tiveram cães que eles morreram precocemente, então, além de ter que ter uma substituição, eles ainda tiveram que lidar com a perca daquele cão-guia, um cão-guia com 5 anos, 3 anos e meio, que veio a falecer precocemente. Qual foi a sua impressão sobre o encontro?
Olha, eu achei muito legal. Eu nunca tinha estado com tantos usuários e cães guia ao mesmo tempo. Eu achei muito legal, muito instrutivo. O pessoal também recebeu a gente muito bem. Vale super a pena. Você sente um aconchego nesse caso. Pessoas que estão lidando com uma situação igual à sua. É muito bom, porque fico aqui no dia a dia, eu tenho uma amiga em Americana que também tem cão guia, a Gildete. Ela tem a Kyla, que é uma labradora amarela. Mas é legal quando a gente vê outras pessoas, você vê como que o cão guia muda a vida de outras pessoas. É muito bacana essa parte. O que mudou para você a partir da Sol? Eu, quando eu enxergava mais, mesmo com glaucoma, eu conseguia fazer muita coisa. Eu saía de casa, resolvia as coisas no centro, eu estudava, ia de um lugar para o outro. E isso foi uma coisa que eu senti essa liberdade sendo tirada quando eu perdi bastante a visão. E a Sol, ela veio para trazer isso de volta para mim. Gente, vocês não sabem a alegria que eu senti, Marta, quando eu andei com ela no centro a primeira vez, no centro de Santa Bárbara. Eu conheço aquele centro muito bem, eu cresci aqui na cidade. Mas quando eu andei com ela de novo, parecia que eu tava até enxergando as lojas. Uma sensação muito boa, uma sensação de liberdade, poder fazer as coisas que eu fazia antes. Igual essa viagem que eu fiz, nunca que eu iria de bengala. Mas com cão guia, eu confio muito na Sol. Ela é maravilhosa como cão guia, ela guia muito bem. Pensa numa cachorra inteligente. E pra você ter ideia, a gente precisa pegar ônibus. Eu só falo pra ela, Sol, encontra o ônibus, encontra a porta. A porta pode estar fechada, ela para certinho na porta do meio, que é a porta que dá acesso ao banco que a gente senta. E para atravessar a rua, o semáforo? Nesse caso, é uma parceria. O cego, ele tem que ter a iniciativa. Eu vou prestar atenção, primeiramente, para ver se tá vindo o carro. Se não estiver vindo o carro, aí eu vou dar o comando para ela em frente, pra gente poder atravessar. E se for uma situação de semáforo, tem que prestar atenção se os carros pararam. Infelizmente, cachorro não lê semáforo. Então eu tenho que prestar atenção. E onde que entra a parte dela? É a desobediência inteligente. Se por um acaso eu não perceber e na hora que eu der o comando para ela, ainda tiver vindo algum carro, aí ela não vai ir, porque ela sabe que é uma situação de perigo. E já aconteceu até uma situação que uma pessoa quis ajudar a gente a atravessar a rua e ela falou que eu podia ir. Eu dei o comando para ela, eu insisti 2 vezes, ela não foi. Em seguida passou um carro. Um problema das pessoas que enxergam é que a gente que tem cão guia não pode aplicar é esse dar tempo. O treinamento ensina a eles que se tiver numa situação dessa, se o carro estiver vindo, o cachorro não vai acelerar, ele vai parar. Porque é nessa situação de dessa aceleradinha que acontecem os atropelamentos. Você já passou por alguma situação de risco no trânsito? Ah, sim, sempre acontece alguma situação. Porque muitas vezes tem motorista que não respeita, né? Principalmente em moto. Já aconteceu com a gente. A gente tá vindo, às vezes, uma moto até passar na contramão. Eu levo um susto nesses momentos. E se eu quiser me inscrever para ser uma família socializadora? Hoje em dia a gente tem mais cães em treinamento do que família socializadora, precisa bastante. Atualmente, o mais próximo da gente tem o Instituto Admax. Você entra no site e se cadastra, e qualquer família pode ser, porque eles vão avaliar a família com o perfil do cachorro também. E a pessoa que tem necessidade de um cão-guia, como é que ela faz? Também vai entrar lá no site da Admax. Você tem tanto lá a parte para você ser família socializadora, quanto para você ter um cão-guia. Então você vai entrar lá e vai se cadastrar. E é muito interessante que, por mais que tenha bastante pessoa na fila de espera, mas como que muda essa questão do perfil do cachorro, então a pessoa ela pode sim ter grandes chances de ter, porque se vier um cachorro com a personalidade parecida com a dela, ela vai ser selecionada. E aqui na nossa região nós também somos privilegiados, porque nós estamos próximos do Instituto Admax, que fica do lado de Sorocaba, em Salto de Pirapora, e eles priorizam as pessoas mais próximas para poder estar recebendo o cão-guia. Por quê? Como que funciona? Quando você vai para receber o cachorro, você vai para o instituto, você fica lá 2 semanas em treinamento com o cachorro e depois você volta para casa, mas não acaba ali a sua instrução. Eles vão vir até a sua casa para estar fazendo a adaptação do cachorro na sua rotina e nos seus trajetos, porque no começo tem que começar com um trajeto que você já conheça muito bem com a bengala, para que você possa orientar o cachorro, que é um local que ele não conhece, para que ele aprenda a estar fazendo aquele trajeto. Então eles vão estar vindo no começo, uma vez por mês, para poder estar ajudando vocês, aí depois vai aumentando esse tempo e aí depois eles vêm quando a pessoa precisa de alguma coisa, que aí ele entra em contato com o instrutor para estar pedindo essa ajuda.
Algumas pessoas chegam até você preocupadas com a sol, por exemplo, num dia de muito calor, se ela está com calor, se ela está com sede. Atualmente as pessoas elas se preocupam muito com os cachorros. E realmente isso tá certo, mas o cão-guia, ele é um cachorro treinado que ele tem os momentos certos de água, de comida, e todas as situações que eu vou com a Sol, uma caminhada que eu faço com ela, nunca é para colocar ela em uma situação desconfortável. E situações que já aconteceram, eu tá andando na rua e a pessoa, ai tadinho, o cachorro tá andando no sol, não pode. Ou então a pessoa chega pra mim, viu moça, sua cachorra tá com sede, eu vou dar água pra ela, tá? Só que não pode fazer isso porque o cachorro ele tá em trabalho ali. E isso tanto atrapalha, que o cachorro ele tem os horários certos para estar bebendo água, quanto também ela tem a quantidade certa. Todo mundo, se beber muita água, a bexiga aperta, o cachorro também. Então, se ficar dando água nesses momentos inadequados, pode acontecer uma situação desconfortável depois, e ninguém quer passar por essa situação. Por exemplo, se a pessoa já chegou se impondo para mim que ia dar água para minha cachorra, e eu tava para pegar o ônibus. Imagina se eu cedo e eu dou água para ela naquele momento. E se depois acontece dela fazer xixi dentro do ônibus? Ia ficar uma situação chata, né? A Sol ficou com uma família socializadora, ela foi treinada pelo Instituto e foi entregue a você para ser a tutora dela. Existe um acompanhamento após o Instituto ter entregue para você esse cão-guia? Com certeza, Marta. Tem sim, nós temos um acompanhamento que eles veem o cachorro, se o cachorro está sendo bem tratado, e eles conhecem, eles sabem de longe se está faltando alguma coisa. Se o cachorro está desidratado, se o cachorro está com fome, ou até o contrário. Se o cachorro está obeso, porque cachorro gordo não é sinal de saúde, é sinal de maus tratos. Tem essa parte também, então eles monitoram tudo isso. Então as pessoas que veem em volta, a primeira coisa é elas observarem, né? Se o cachorro tá bem cuidado, então não precisa se preocupar. Eles são sempre monitorados, eles têm que estar com a vacina em dia, então eles vão no veterinário constantemente. Inclusive a minha tem até plano de saúde. Eu agradeço a Ariadne de Araújo Viana Barbosa, que veio falar conosco aqui no Multidom sobre cão-guia. Obrigada, Ariadne. Imagina, obrigado Marta por ter me convidado, é sempre muito bom ter uma oportunidade para falar sobre isso para as pessoas conhecerem um pouco mais. E se elas quiserem mais informações, entra lá no site, tem um Instagram também da Admax, lá vocês vão ficar sabendo sobre os treinamentos atuais, vendo fotos, vídeos, até das fofuras lindas que estão nascendo, eles sempre estão postando, então vale a pena acompanhar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Webdom. Meu nome é Helene Mendieta, vice-presidente da Comub, Corporação Musical União Barbarense. É um prazer estar aqui novamente com vocês, passando para convidá-los para um happy hour que acontecerá agora sexta-feira, no dia 5 de julho, a partir das 18h30, lá no Museu da Imigração, na Rua João Lino, 371, Centro. Vai ser um happy hour de karaokê. Vai ser muita brincadeira, muita festa, muita música e muita comilança. Espero todos vocês. Muito obrigada. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.